Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal, semana de Champions League. Sei que vocês gostam muito, depois de um fim de semana que a gente teve aí ótimos resultados, inclusive a gente vem tendo ótimos resultados aí com o canal, e hoje já temos Champions League, já jogos de volta. Na semana passada, os jogos de terça-feira foram melhores, mais emocionantes, uma virada histórica ali do Real Madrid contra o City. Só que os times que jogaram na terça-feira passada vão jogar amanhã, na quarta-feira, e os times que jogaram na quarta jogam hoje, e é sobre eles que a gente vai falar. São 4 jogos hoje. Vou deixar 3 tips prontas para vocês e vou deixar também uma tipzinha, porque hoje começa pré-Libertadores para os times brasileiros, na verdade para o Bahia, né? The Strongest e Bahia. Eu preparei uma tipzinha pra gente para esse jogo aí, mas antes de começar a falar dos jogos, fazer as análises, quero agradecer aí ao feedback da galera que tá mandando mensagem lá no Instagram, tá mandando mensagem também lá no Telegram. Quem não tá no Telegram ainda, acessa aí o grupo Free que tá na descrição, 100% gratuito, não precisa pagar nada. E você que chegou até o vídeo aqui, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, vambora para mais um videozinho. Então vamos lá, destrinchar aí esses 4 jogos de Champions League, 4 jogões de volta já decisivos, fazer uma análise, vou deixar algumas tips para vocês já. E vamos começar com especialidade. Tudo bem que não é campeonato italiano, mas está envolvendo o Milan, que abre essa rodada aí dos jogos de volta, Milan e Feyenoord. Além de Milan e Feyenoord, a gente tem Atalanta e Bruges também às 5 horas, Benfica e Mônaco, Bayern de Munique e Celtic, só jogão. Quando eu vou falando de cada jogo aqui, eu vou falar o placar do jogo de ida, a começar pelo Milan e Feyenoord, que abrem aí essa rodada de volta da Champions League às 2h45. Porque a maioria das nossas tips aqui, das nossas análises, é de liga. Então, a gente tem aqui vários números, vários jogos para a gente fazer análise, como exemplo. E jogo de mata-mata, eu costumo trabalhar um pouco diferente. Eu vejo muito mais o cenário do jogo, a situação, a must-win de cada time, para a gente trabalhar, do que estatísticas. Vou dar um exemplo agora. O Milan pega o Feyenoord. O primeiro jogo na Holanda foi 1-0. Então, aqui o Milan, independente da estatística que o Milan tem jogando dentro de casa, ele não tem outra opção a não ser partir para cima do Feyenoord para tentar buscar essa vitória. Então, o que eu fiz aqui para esse jogo? Intervalo entre 1 a 3 gols do Milan. Também não vejo o Milan goleando, porque nesses jogos de volta de mata-mata, quando o time consegue reverter o resultado, ele para por ali, geralmente. Por exemplo, se o Milan abre 1-0, ele vai continuar martelando ali para tentar buscar a vitória. Joga em casa com o apoio da sua torcida, tem um time melhor do que o do Feyenoord. Se fizer 2-0, ele já dá uma segurada, porque ele já está se classificando. 3-0, então, aí que ele fecha a casinha mesmo para garantir a classificação. Eu, pelo menos, tenho essa visão, e assim que eu tenho sido lucrativo há muito tempo. Eu prefiro muito mais ver o cenário da partida, a situação nesses jogos de mata-mata, do que estatísticas. E a gente vai pegar mais de 12 finalizações do Milan também, porque como eu falei aqui, o Milan não tem outra alternativa. Não adianta ficar estudando o jogo e estudando o adversário. Tem que ir dentro para buscar essa vitória e consequentemente a classificação. Então, intervalo entre 1 a 3 gols do Milan e mais de 12 finalizações dá uma odd de 1,66. Eu vejo muito valor para a gente começar no primeiro joguinho da Champions League aí, Milan e Feyenoord na Itália. E agora a gente vai continuar lá na Itália, no jogo entre Atalanta e Bruges. O Bruges venceu por 2-1 num pênalti polêmico. Muita gente postou, todos os programas de televisão ficaram discutindo se foi ou se não foi pênalti no último lance praticamente do jogo a favor do Bruges, e acabou fazendo 2-1, saiu com a vitória e agora vem com a vantagem também lá na Itália e pega o Atalanta, o bom time do Atalanta, que eu ainda acho o favorito para se classificar, mas não vamos trabalhar com resultado nesse jogo. Antes de falar aqui da análise desse jogo, que eu quero explicar, dar uma dica aí para vocês, na verdade, né, que o YouTube te dá várias opções. Por exemplo, você que demora um pouquinho mais a pescar para pegar a tip assim, ou tá começando agora, você pode dar um pause aí na hora que o bilhete aparecer na tela para você anotar aí, ou no seu celular, ou com papel e caneta mesmo também, não tem problema. E pra galera que já pesca mais rápido, já tá acostumada, se quiser também tem a opção de acelerar aí o vídeo, a velocidade
velocidade do vídeo. Então o YouTube te dá várias opções. O que não pode é vocês ficarem sem a tip. Atalanta e Bruges é mais um jogo que eu gosto de ver o cenário. Não tem muito mais estatísticas aqui, jogo de volta. O Atalanta está na mesma situação que o Milan, precisa ganhar o jogo. Então a gente vai pegar mais de 3 chutes a gol do Atalanta, que eu acredito que vai ser muito agressivo nesse jogo. O Atalanta já é agressivo em casa, mesmo jogando no campeonato italiano, jogando contra o time que é inferior a ele, que é o Bruges, precisando de reverter o resultado. Acredito que o Atalanta vai amassar o Bruges. Não estou falando amassar em relação a resultado, em relação a goleada, estou falando de volume de jogo, que isso aí a Atalanta já tem jogando em casa e hoje vai precisar mais ainda. Então a gente vai de mais de 3 chutes a gol da Atalanta. Atalanta para finalizar mais vezes e um intervalo entre 1 a 5 gols no jogo. Também não vejo nenhum dos dois times goleando aqui, não vejo um jogo de muitos gols aqui, pelo que eu falei também lá no jogo do Milan, é o mesmo cenário aqui. Eu acho que cada time que tiver garantindo a classificação no segundo tempo fecha a casinha nessas situações aí e a gente dificilmente tem um jogo de muitos gols. Então, recapitulando e colocando aí na tela para vocês já, mais de 3,5 chutes a gol da Atalanta. Atalanta para finalizar mais no jogo, intervalo entre 1 a 5 gols, dá uma odd de 1,57. É um pouquinho abaixo do que a gente trabalha aqui, mas para mim tem muito valor, é o que eu chamo de feijãozinho com arroz. Sempre brinco lá com vocês, falo que tá o mel. Então essa para mim, inclusive, é a melhor do dia. Odd 1,57 já tá na tela para vocês copiarem aí e colarem. Se vocês quiserem acrescentar algo aí também para aumentar a odd, fiquem à vontade, mas desde que esteja dentro do planejamento de vocês. Os outros dois jogos é o seguinte, eu dei uma analisada e vou passar aqui para vocês, por exemplo, o jogo do Bayern contra o Celtic. O Bayern já saiu na frente na Escócia. Esse jogo eu vejo muito cenário de gols. Porque o Celtic, que é inferior, naturalmente a gente já teria um jogo de gols aqui, porque o jogo do Bayern é over, principalmente jogando na Alemanha. Na verdade, o Bayern é over em qualquer lugar do mundo. O time do Bayern, quando joga, há tendência de muitos gols. Mas analisando as odds aqui do mercado, o over 2,5 que eu gosto para esse jogo está 1,28 pré-live. Então não me agrada pegar nada assim, montar uma aposta já com mais de 2,5. Vocês sempre vão me ver aqui criando aposta no máximo com intervalo de gols, mas over 2,5 com 1,28, odd 1,28, não me agrada fazer assim de pré-live. Então eu espero gols para esse jogo. O que vocês podem fazer? Esperar no ao vivo e pegar esse over 2,5 a partir de 1,60, 1,70. É uma dica que eu estou deixando aqui para vocês, como lição de casa, como eu sempre falo aí. E no outro jogo, Benfica e Mônaco. O jogo começa já 1-0 pro Benfica, que ganhou fora de casa, ganhou lá na França, jogo difícil. E eu falei também para vocês que o Benfica, se quisesse, ele ia amarrar o jogo lá na França, e realmente aconteceu. Ele fez 1-0, fechou a casinha ali, teve expulsão no jogo também. E eu fico com o pé atrás de investir em gols nesse jogo, justamente por causa disso, desse modelo de jogo do Bruno Lage. Se ele quiser, ele consegue amarrar esse jogo aí com o Mônaco. Só que esse jogo, eu vejo um cenário de segundo tempo, ele só não fica para over gols se o Benfica estiver fazendo 1-0. E aí o jogo vai estar empatado, e mata-mata de Champions League, quando o jogo está empatado, ele tem a tendência de dar uma esfriada. Como eu não acredito que esse jogo o Mônaco vai estar vencendo pela diferença de um gol no intervalo, eu gosto muito de gol no segundo tempo, porque acho que o Mônaco vai por tudo ou nada. Então eu montei uma dupla desses dois jogos com odd 1,62 e tá na tela para vocês aí, mas vou falar assim mesmo. Intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo no jogo entre Benfica e Mônaco. E no jogo do Bayern contra o Celtic, intervalo entre 2 a 6 gols no jogo e menos de 29 tiros livres. Vocês podem estar se perguntando o que é tiro livre. Tiro livre na Bet365 eles contam impedimento e falta. O jogo do Bayern tem poucas faltas. E esse jogo não acredito que vai ser trocação. Não acredito que o Celtic já vai partir para cima do Bayern. Então acredito em mais um jogo de poucas faltas do Bayern. Menos de 29 tiros livres. Intervalo entre 2 a 6 gols. E lá no jogo do Benfica e Mônaco, intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo. Acredito muito que a gente possa estar vendo um golzinho lá no segundo tempo. Odd 1,62. Para esses dois jogos, eu consegui criar essa aposta aí para a gente fazer de pré-live. Então tá aí na tela para vocês copiarem e colarem para a gente finalizar a Champions League. Mas calma aí, que no final do vídeo eu vou deixar um bingo também, como eu sempre faço aqui todo vídeo, da Champions League. Chegando aqui na América do Sul, a gente tem
Já começa a Libertadores assim, a pré-Libertadores na verdade, The Strongest e Bahia, com a temida altitude da Bolívia. Todo time que vai lá jogar contra The Strong, Bolívar, passa um sufoco, passa um perrengue, falta ar na altitude. Com o Bahia não vai ser diferente. Mas eu confio no tricolor baiano. Não estou falando nem que vai sair com a vitória lá da altitude, porque realmente é muito difícil. Talvez poupe até alguns titulares para esse jogo. Mas por ter essa altitude e ser algo bizarro, muita gente fala que é até desumano, as casas jogam a linha de gols do The Strongest muito lá no alto. E tecnicamente é muito inferior ao Bahia, muito. É praticamente o Bahia joga contra a altitude. Se fosse o Bolívar, eu até respeito um pouco mais, porque o Bolívar geralmente tem colocado um bom time, é do grupo City, para quem não sabe. Então eles têm colocado bons times e feito boas campanhas na Libertadores, pelo menos a altura para os times bolivianos. O The Strongest não, o The Strongest conta mais só com a altitude mesmo. Então eu acredito muito que o Bahia possa fazer um bom jogo lá na altitude, e eu acho valor nesse under goals do The Strongest que as casas estão pagando. Então para esse jogo de estreia do Bahia na pré-Libertadores, vamos fazer o seguinte: vamos pegar menos de 3 gols do The Strongest. Não acredito que o Bahia vai ser goleado lá na altitude. E mais de 2 cantos no segundo tempo. Quem acompanha jogos na Libertadores aí na altitude sabe que é uma chuva de escanteios, principalmente na Bolívia. Principalmente a favor dos times bolivianos, porque eles sabem que a chance deles de conseguir alguma coisa, conseguir a classificação ou na fase de grupo conseguir pontos, é jogando na altitude, é pressionando o adversário, contando com essa desvantagem dos adversários que tem que subir o morro. Então, para esse jogo, para essa estreia do tricolor baiano na Libertadores, vamos confiar neles, que eles não vão tomar 3 gols do The Strongest e mais de 2 cantos no segundo tempo e dar uma odd de 1,61. Essa vai ser a nossa primeira tipzinha na Libertadores. Libertadores que a gente foi muito feliz ano passado. Eu então, né, acabei sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então foi uma competição que esportivamente eu fui feliz, mas nas apostas também a gente colocou muito carvão no bolso, a galera que tá lá no grupo free principalmente. Se você não tá, o link tá na descrição aí, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Esse foi o nosso vídeo de hoje, e antes de deixar o bingo aí pra gente finalizar o vídeo, eu quero pedir mais uma vez aí que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal também, que é muito importante para a continuação do nosso trabalho. A gente está aqui todos os dias mandando palpites, mandando já as tips prontas para você, fazendo aqui as análises do jogo para ajudar o máximo de pessoas possíveis aí nessa comunidade que gosta de apostar, valeu? Então bingo na tela para vocês aí para essa terça-feira, e amanhã a gente volta com mais Champions League, mais Libertadores, e se eu achar outros jogos interessantes, a gente também traz para cá para a gente analisar e fazer nossas apostas, valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã.